Alô? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, vocês estão muito devagar, gente. Cadê o espírito campus de ser? Ô! Ai, agora sim, tá como é? Pô, vocês estão devagar demais, volta do almoço, né? Boa tarde. Aí, tá melhorando. Vamos ver se a gente melhora isso, né? Então, vamos falar um pouquinho de Cultura Ops e aí o projeto Machine Learning. Quantos estão na campus pela primeira vez na vida aí? Ah, faz todo sentido que está todo mundo ainda, assim, com vergonhinha. Não, gente, vamos se soltar, né? Então, bem-vindos aí a Campus Party Brasília, bem-vindos a Campus, né? Um evento totalmente diferente. Estão gostando, não estão? Tá. Pô, gente, vocês estão... Ah, por favor, isso, né? Isso, vamos interagir, né? Que o negócio é para isso mesmo. Falar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem o que a gente vai falar um pouquinho aqui. É coisa rápida, é um bate-papo, né? E antes de falar, só para vocês conhecerem um pouquinho do que é o Thalisson, eu faço só um pouquinho disso aí, né? Trabalho com startups, trabalho com inovação, sou campuseiro aí de longa data, não só aqui em Brasília, em outros estados, né? Gosto de tecnologias disruptivas, né? Inteligência artificial, blockchain, IoT, essas coisas assim que são divertidíssimas, né? Sou co-diretor de uma das maiores, digamos assim, aceleradoras de startups no Pre-Seed, que é o Founder Institute, né? Que é lá do Vale do Silício, do Charter daqui de Brasília. Também conduzo aí a maior maratona de inovação do mundo, que é o Space Apps. Além disso, trabalho também com educação, né, na graduação, na pós-graduação. Por acaso, também estudo, né, somos todos estudantes, né, isso é bom. Quantos aqui são estudantes na vida? Gente, vocês estão dormindo? Sou professor, então a gente gosta de interação, né? Porque senão a gente vira ensino remoto de novo, né? Estamos no presencial, a gente pergunta e todo mundo fica calado. Trabalho no serviço público, né? Além de trabalhar no privado também. E sou pai, coruja, pra caramba, para quem me conhece. E além disso tudo, ainda respiro, durmo, como e faço uma série de coisas. Então, muito prazer, né? Então, a gente está muito feliz de sempre estar compartilhando alguma coisa aqui, mas vamos para o que interessa. Né? Quando a gente fala de Ops, aí a gente está falando de operação. E aí a gente está falando de dentro das organizações. E aí a gente pergunta como é que está a operação, né? Por que a gente fala da operação? Porque a operação é uma coisa que ninguém vê. Né? Os sistemas de vocês, a parte que vocês estão vendo, né, interface, é legal. E como é que está lá atrás? Como é que isso está acontecendo? Né? Todo mundo gosta de Simpsons aí? Quem já assistiu Simpsons? Todo mundo sabe como é que funciona a usina? Né? Homer. Como é que o Homer lida com a usina? Não lida, né? E como é que funcionam as organizações aí na parte da operação? E quantos aqui trabalham com desenvolvimento? Ou pelo menos conhecem um processo de desenvolvimento de software, alguma coisa do tipo? Então, beleza. Quando a gente fala de cultura Ops aí, que é exatamente essa questão do link do desenvolvimento e a parte operação, o padrão é o quê? A operação ela está muito distante do desenvolvimento, não é isso? Porque a gente está acostumado com aquele processo padrão onde a caixinha do desenvolvimento está para um lado e o quê? A operação que se vire, né? A gente larga aí o processo para o pessoal lá da integração. Ah, não, tá aqui, ó.
Mandei lá pro Git, mandei pro versionador e o pessoal que se resolva, né? Não é assim? Tô mentindo ou não tô para quem trabalha com desenvolvimento? Cada um no seu, né? Todo mundo olha para onde, né? Não é assim? A gente tem que ser assim hoje? Adianta eu ter um produto que não funciona? Aí tem aquela história, eu entreguei uma interface que não funciona, resolveu o problema? Vocês, enquanto cidadãos, tem uma interface, se ela não resolve nada, o que acontece? Nada, né? Então, por isso que a gente tem que se preocupar exatamente com a parte da operação, né? E aí, quando a gente está falando Ops, a gente está falando Operational, né? Da parte da operação. E aí a gente já tem o que a gente conhece, né? O DevOps, DevSecOps e assim vai. E aí a gente tem o Machine Learning dentro do Ops. Né? Por quê? Porque a gente está entrando num mundo onde tudo são dados. Né? Vocês já devem estar acostumados com isso, que inteligência artificial, né? O mundo agora fala de dados e vai ter as máquinas dominando o mundo. Né? A gente tem um professor disfarçado aqui na plateia que é um cara totalmente xiita com máquinas e não é muito fã disso. E se falar de filmes que falam disso, ele tem uma ideia muito mirabolante disso, mas a gente precisa também lidar com isso. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais ferramentas que estão ligadas a isso. E aí a gente não pode deixar para trás. Por quê? Porque a gente precisa também se ligar com essa questão do operacional em relação a isso. Porque cada vez mais está ficando mais complexo. Né? É um tema que eu quis levantar, por quê? Porque hoje eu faço pesquisa na área de inteligência artificial. Né? Eu sou de tecnologia, por essência, trabalhei, né, muitos anos na área de saúde, com tecnologia, dei uma parada aí no meio do caminho, hoje estou com segurança pública aí, no Detran do Distrito Federal, vou mostrar algumas coisas mais para frente, mas o problema ainda continua no mesmo lugar, né, operacional. E aí, o que seria essa integração do Machine Learning aí, que seriam os nossos aprendizados de máquina, né, que é a gente botar a máquina para melhorar a nossa vida, com o operacional. Basicamente é o quê? É colaboração de um lado para o outro. Pô, Thaleson, mas isso é tão fácil, por que ninguém bota isso na prática? Não é tão simples? Alguém já viu como seria na prática trabalhar com inteligência artificial? Alguém já leu? Beleza, um bom exemplo. Inteligência artificial na prática do nosso dia a dia, Alexa. Quem já viu o meme aí da Alexa, onde o cara vai lá, de sacanagem, na varanda do condomínio, e dá um comando para a Alexa e sacaneia o condomínio inteiro? Vocês já viram essa? Vocês não viram? Depois pesquisa. Quem não viu, o cara de sacanagem, numa manhã, dá um comando para a Alexa, do condomínio, ele dá um grito, e ativa as Alexas aí do condomínio inteiro, né? Porque dependendo do jeito que você configura, a Alexa tem como você, se você deixar ela no default, tem como você ativar ela inteira. Beleza, isso é a questão prática. Quem gosta do Techniquez sabe o tanto que não é simples trabalhar com inteligência artificial. Né? E aí, se já não é simples eu, sozinho, trabalhar com IA, já imaginou eu trabalhar dentro de uma empresa e trabalhar dentro de um pipeline aí, onde, se com desenvolvimento, eu vou lá na minha caixinha, faço o meu e passo para frente. Já imaginou onde eu tenho exatamente essa jornada aí? Trabalhar com o IA já não é um negócio simples, onde eu já tenho um negócio. Quantos aí trabalham com desenvolvimento e sabem o tanto que é difícil entender o usuário? Entender o usuário para fazer software é difícil.
Imagina você entender o usuário para fazer uma inteligência artificial. Ou, melhor, vamos diminuir o escopo. Não é nem fazer uma inteligência artificial. É você criar um aprendizado de máquina, que é muito pior. Por quê? Uma modelagem para um aprendizado de máquina, ele entra numa situação onde você tem que analisar o negócio de uma forma muito mais ampla e começar a aplicar algoritmos para entender como funciona o processo. A modelagem é muito pior, a modelagem é muito mais extensa. Por quê? Porque ele gera tomada de decisão. Imagina, pega, sei lá, qual que é a empresa que a gente mais usa no nosso dia a dia hoje? Uma Amazon, vou continuar a ideia. Imagina se ela pega um aprendizado de máquina e diz e começa a sugerir um produto errado para os usuários, e aí meia dúzia de países começa a fazer a compra de forma errada. Ela ganha ou ela perde dinheiro? Ela perdendo dinheiro, ela faz o quê? E aí? Hoje tudo não são dados? Então a gente tem que começar a entender que o nosso mundo, ele já está mudando. A gente não pode olhar mais tecnologia de uma forma tão simples. As empresas que nascem hoje, elas já nascem com DNA do quê? Entender dados. Dados já está... É um negócio que, se eu entender hoje, eu posso ficar em casa e fazer com que as coisas andem por mim e eu só tenho que ajustar parâmetros. Seja para ganhar dinheiro, seja para entender mercado. Né, trazendo uma experiência para vocês do que a gente tinha no Founder, por exemplo, era a brincadeira, por que o Uber sabe que eu tenho que pegar ele não 99 ou Cabify ou coisa do tipo, e ele sabe que eu vou pegar ele porque tem um carro preto de luxo que me oferece uma balinha e uma água, e eu não pego o 99. Por que a Netflix, ela entende mais de mim do que eu mesmo? Por que o Spotify, ele sabe mais dos meus gostos musicais do que eu mesmo? Então, isso começa a fazer sentido para a gente. Então, imagina que as boas empresas que tratam dados hoje, elas sabem mais da gente do que a gente. E imagina quando ela começa a compartilhar os dados. Pega as empresas de carro, as empresas de música, as empresas de filme, pega só essas. Se elas se juntam, beleza? Aí entra numa situação, elas dominam o mundo. Né? Só que isso é simples, para quem conhece a questão técnica da IA e aprendizado de máquina, o deep learning e outras coisas, não é tão simples assim. Mas a gente precisa pensar que é muito mais para frente. Quando a gente está falando do machine learning dentro do operacional, a gente está entrando numa situação que a experiência disso pode até ser mais tranquila para quem conhece já a ideia do DevOps. Legal, porque é o desenvolvimento trazendo para o operacional. Só que, quando a gente está falando do aprendizado de máquina, eu tenho que lembrar da experimentação. E quem já trabalhou um pouquinho com experimentação dentro da IA, não é um negócio tão simples. Qual que é o problema disso? Nem sempre quando você trabalha com IA dá certo. Eu faço experimentos no doutorado, né? Alguns experimentos que eu trabalhei demoraram alguns dias. Legal, alguns dias para ter resultado nenhum. Você fica na expectativa. Tá lá, 1000 épocas. E tal, e vai, e melhora, e derruba, e vai, e não sei o quê. Chega lá, resultado menos de 50% do que poderia, de acurácia. Uhul, que porcaria.
E lembrando, tudo isso é baseado em processamento, em hardware, né? Tá vendo um monte de campuseiro aí com máquina boa pra caramba? A gente podia fazer um assalto deles para a gente começar a brincar com essas coisas. Fazia muito mais sentido do que ficar jogando, né? Boa, né? Vamos fazer isso, deixa para lá, né? Senão a gente apanha. Mas, por quê? Porque isso aqui é oneroso no processo. Quem trabalha com desenvolvimento, é muito mais fácil fazer um DevOps, por exemplo, porque é reto. Eu fiz o pacote e entreguei. Machine Learning, não. Eu tenho um processo aqui que ele é obscuro. E esse processo obscuro, ele é um problema para a gente. Então, ele acaba ficando um pouco mais oneroso. Então, o que era simples, eu uno uma situação a outra, opa, o buraco já é mais embaixo. E aí, a Gartner, né, para quem gosta de tecnologia, a Gartner traz um guia para pensar assim, vamos tentar criar um framework para tentar aplicar isso, né, para a galera que gosta de, vamos tentar implementar isso na empresa. E você tem que planejar, não é simplesmente, eu gosto de uma coisa, gosto de outra, vamos jogar lá dentro. Não, então ela tenta trazer uma arquitetura para a gente aplicar. Só que isso não é tão simples. Por quê? Para quem já aplica DevOps, alguém por acaso já aplica ou já aplicou em alguma organização a ideia do DevOps? É simples. Funciona. Funciona. Nem sempre. Como é que, assim, funciona hora sim, hora não? Liga um botão e desliga? Então, se um processo que é reto, que é mais fácil de aplicar, já não funciona, então já imaginou um que a gente não controla tão bem. E ó que desenvolvimento a gente controla, né? Ou não? Para quem desenvolve? Não? Depende do desenvolvedor? A gente tenta, né? Uma tecnologia não é exata, não é 0 e 1. Só que não, né? Mas o ser humano não, né? Ele não gosta de trabalhar, né? Que nada, né? Hoje então, né? Todo mundo só quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar. Eu também, mas não consegui até hoje, né? Trabalho há alguns anos aí na tecnologia, mas é difícil. Então, pensando que a gente está falando de cultura IOPS, a gente está falando de o quê? Integração contínua, entrega contínua. E aí, mais uma vez, a Gartner ainda tenta trabalhar essa ideia para a gente, expande um pouquinho mais dentro do operacional para falar assim, olha, a gente tem que trabalhar com a ideia do catálogo, da automatização e tal. Por quê? É óbvio, Thales? É. Só que na tecnologia é óbvio. Mesmo sendo óbvio, a gente faz? A gente faz, faz. Quantos aqui desenvolvem e comentam código? Quantos aqui fazem refatoração de código? Quantos aqui usam boas práticas? Aí vai só diminuindo. A galera vai só assim. Faz. E já começa as desculpas. Não, o legado. Não, porque eu fiz o gato. Não, porque eu fiz o POG. Né, mas eu sabia que tinha que fazer. Mas aí a gente vai, assim, né? Veja bem. Né, e só vai. O povo vai ficando com vergonha. A gente sabe, eu sei disso. Eu, apesar de não trabalhar tão assim com desenvolvimento hoje, a gente sabe. A gente tem que se adaptar à necessidade. Nem sempre tem tempo, nem sempre o escopo permite. A gente tem que se adaptar àquilo que dá. Exatamente, né? Resolve o problema, né? Infelizmente, a gente tem gestor, e eu sou gestor, a gente tem gestor que manda a gente resolver, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar por resultado, às vezes, que os meus gestores não escutem, né? Mas é assim que funciona a vida. E para aqueles que são curiosos, quando a gente fala muito do que seria realmente uma implementação disso, uma sugestão,
algumas coisas, eu fiz algumas pesquisas, né? Porque a gente tem ferramenta pra caramba, tem empresas que ajudam a implementar e tal, mas assim, o que seria um ciclo de vida, né? Se a gente tivesse uma grande organização, alguma coisa, o que seria uma sugestão de ciclo de vida? É um negócio fácil? A gente fazendo sozinho já não dá certo? Eu faço sozinho, dá pau pra caramba. Não funciona, eu fico revoltado. Agora imagina esse cenário, por exemplo, eu trabalho hoje num cenário onde eu tenho vários prestadores de serviço, de empresas diferentes, com perfis diferentes para aplicar as coisas. Aí entra naquela história, dá certo? Nem sempre. Pergunta para a galera de faculdade quando o professor fala, não sei o que e tal, professor, e aí, é isso, é aquilo? Resposta padrão, depende. Tudo depende. A gente tem que entender o cenário. Apesar de trabalharmos com a ciência exata, a gente, enquanto tecnologia, somos meio. Vai depender do cenário. Eu aprendi isso na porrada, trabalhando com saúde. A gente, tecnologia é uma ciência exata, prestando serviço para a saúde, como é que eu vou dizer que é exato para uma ciência não exata? Eu tenho que analisar o contexto, o cenário. E aí, só para vocês entenderem que é possível, se você tiver, assim, uma cultura, aquelas histórias de implementações de ISO, aquelas coisas, né, o comprometimento de alta direção, essas coisas, é possível. Eu tenho alguns cenários em grandes organizações que funcionam. Né? Se for falar de dimensionamento, tem resultados. Falar em rastreamento de experimentos. Se você quiser descer no nível financeiro, você tem resultados. Quem depende de dados precisa de processos. Simples assim. Imagina vocês em casa. Se você não controlar o dinheiro, se você não souber o ciclo, né, de como ele chega e como ele sai, basicamente seria isso. Claro, né, seria de forma estruturada. Então, a aplicação não é simples, mas isso são resultados que mostram que a gente precisa se atentar que não é futuro, mas é agora. A gente trabalha com ciência de dados hoje e pensando que a gente está falando não só de tecnologia, tá? Se alguém aqui não for tecnologia, ciência de dados não é só para profissionais de tecnologia, muito pelo contrário. A gente tem bastante profissional de ciência de dados que são de outras áreas e se resolvem com ciência de dados, muito melhor do que o profissional de tecnologia. Então, se atentem a isso, né? Por quê? Porque todo mundo quer dados, todo mundo quer utilizar dados, todo mundo quer vender, todo mundo quer comprar. Com dados você faz muita coisa. E algumas recomendações para a gente tentar entender tem que se preparar. Não adianta a gente simplesmente ficar aí, um dia vai acontecer? Vai, um dia. Porém, a gente vai esperar chegar? É um dos motivos que eu gosto de tecnologia disruptiva. Né? Só para vocês entenderem, hoje que é legal falar de as criptos ou NFTs ou outros bichos, eu estudo blockchain desde 2016. E nem gostava de cripto já nessa época. Então, é legal a gente já entender as coisas para a gente se preparar da melhor forma possível. Né? Então, isso é o legal do profissional de tecnologia. Ou daquelas pessoas que gostam de inovação. Né? Chegar e beber da fonte o mais limpa possível. Para você entender como funciona. E a gente tem que sempre aproveitar das melhores práticas. Não é só saber que existe, é utilizar. Infelizmente, a gente sabe que existe, mas a gente utiliza. É igual você ter um Photoshop
E a gente só usar para fazer recorte, né? Para que eu tenho um Photoshop? É melhor usar o Paint, né? Então a gente precisa usar das boas práticas. Ah, se eu sei o DevOps, porque eu sou desenvolvedor e estou entrando no mundo da inteligência artificial, estou aplicando machine learning, deep learning, que seja, opa, eu já estou na metade do caminho. Então vamos melhorar a vida. Vamos aproveitar as boas práticas, porque a cultura é a mesma. Entendam que a maioria dessas coisas que a gente aplica hoje é mais aqui, cabeça, usar os jargões que todo mundo gosta hoje, né? O mindset, né? A quebra de paradigmas, do que, de fato, a mão na massa. Para quem trabalha aí do meio para baixo, sabe que a maioria dos nossos problemas é o quê? É a cultura da organização. Quantos já teve problema de projeto porque teve um chefe que tomou uma decisão errada? Levanta a mão aí, vamos ver se... Olha, pelo menos uns 50% aí já teve problema. Os outros que não tiveram é porque não souberam que era um problema. Passou reto. Certeza. É sério? Aqueles que estão rindo é porque já chorou. Aí já passou, sério. Já falou, beleza. Já me lasquei mesmo. É porque depois que a gente já chora muito, a gente começa a rir, né? Porque não sabe que não adianta chorar. Então, funciona assim, infelizmente. Projeto. Só que também não é todo lugar que se preocupa em nos dar ferramentas para que a gente possa trabalhar. E ferramenta, entenda não só ferramental, mas informação. Mas entender como funcionam as coisas para que a gente consiga saber para onde a gente tem que ir. Por isso que tem uns memes aí, né, as piadinhas quando a gente está falando de tecnologia, é do fritador de pastel. Todo mundo entende essa piada quando tem dia do programador, do profissional de TI, Não. Por quê? Quem nunca teve um chefe assim não entende. Né? Que é o quê? Vai fazendo aí, depois a gente decide. É como se o quê? Frita o pastel, depois a gente decide o sabor. Tem como? Tem como a gente começar a fazer o produto sem saber o que está fazendo? Então tem como a gente aplicar todo um contexto de desenvolvimento, seja para o dev padrão, seja para um projeto IA ou qualquer outra coisa, sem entender do ciclo inteiro. Bem-vindo ao mundo da tecnologia para quem não entrou ainda. Esse é o cenário. A gente podia contar mentira, falar que é legal e tal, mas a gente é tipo, né, assim, aquela galera que gosta de apanhar, né? Porque vamos ser o politicamente correto, né? Não dá para falar muita coisa e tal, mas assim, a gente apanha, mas gosta, a gente gosta de tecnologia. Né? É um mundo divertido, é um mundo legal, né? Infelizmente não é tão feliz assim, mas não dá dinheiro, mas, né? Na minha época a gente falava que ia ser o Bill Gates, né? Ia dar dinheiro, hoje é o Elon Musk, né? O Jeff Bezos, essa galera, né? Mas é outra mentira também, mas vai lá, dá certo um dia, né? Infelizmente não dá, mas dá. Mas é assim que funciona. Mas é uma questão cultural. Infelizmente ou felizmente, é uma questão cultural. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes a gente tem gestor que dá, às vezes nem tanto. Só que a gente tem que lembrar, trazendo o mercado Brasília, a gente tem duas situações. Né? Mercado público e privado. Eu vivo nos dois. Né? Eu convivo nos dois. Então, o gestor público ele tem uma forma de se lidar, o gestor privado ele tem outra forma. O privado ele é mais flexível para as coisas. Né? O público, todo mundo conhece. Quem gosta do serviço público em Brasília? Ué, gente, não? Não? Eu também não. Está gravando. Gosto, chefe. Tamo junto. Vai que ele está assistindo, né? Não está aqui, mas está assistindo. Até porque eu vou falar bem dele já já. Mas, infelizmente, os serviços não são a contento. Né? É uma grande verdade. Numa boa, é uma grande verdade. Por quê?
Porque às vezes a gente não tem um gestor público, seja de tecnologia, seja um administrativo, seja de qualquer outro lugar, que entre na cultura que a gente precisa. E aí a gente tem um problema. Como é que a gente faz as boas práticas, as melhores práticas, se a gente não tem quem carregue o caixão com a gente? Vocês podem ser os melhores profissionais do mundo. Eu entendo pra caramba e tal. Aí entra no que o nosso colega falou. Às vezes funciona, às vezes não. A gente precisa da cultura. Por isso que a proposta eu vou falar cultura. Não foi simplesmente falar de uma coisa, é a cultura. Porque é muito mais além. Porque precisa se entender que é todo mundo falando a mesma língua. E é difícil os nossos gestores falarem a mesma língua. Quantos de vocês têm uma pessoa acima que fala a mesma língua que vocês? Quantos? Que vocês consigam conversar sobre o projeto mesmo, e ele sabe o que você está falando. Ele entende, ele fala assim, nossa, vamos fazer isso porque eu estou te entendendo. Quantos? Olha, já é uma coisa boa. E acima dessa pessoa que está acima de vocês? Aí já começa a morrer na praia. E é isso que é o problema. A gente começa a ter esses empecilhos. Quando a gente fala de serviço público, principalmente, aí vai morrendo mais ainda. Porque tem aquela história da cadeia, vai depender do órgão, vai depender da hierarquia da situação toda. E aí é um problema, porque tecnologia hoje não veio assim, daqui para amanhã já era. Hoje tudo é tecnologia. Mas nossos gestores gostam de papel. Para quem já deu uma caminhada assim em serviço público, né? Já viu aquela galera que gosta de papel, que adora andar assim, né, com aquele processo físico assim, aquele quilo de papel, aquele negócio assim, né? Para dizer assim, nossa, trabalhei bastante. E aí? Quem nunca teve? Ou, galera um pouquinho mais velha, quem nunca foi estagiário em serviço público para andar com carrinho? Aí, ó, quem já foi, já está até assim baixando a cabeça. Era o serviço de estagiário em serviço público. Ficar dando rolé de carrinho com volumes e volumes de papel. Olha que legal, pandemia fez o quê? Onde foram parar os papéis? Se tivesse um monte de papel. Olha que legal, a inteligência artificial no serviço público fez melhorias. Hoje a gente tem ferramentas de análise processual, hoje a gente tem um monte de outras coisas que estimulam a gente ter a parte digital. E aí? E aí, como é que as pessoas dizem, estou fazendo alguma coisa? Como é que ele justifica? Aí já complica. Né? Então, trazendo essa situação do que a gente está falando de público, eu fiz questão de trazer um case nosso. Pode não ser tão aparente ou ainda não chegando no momento onde a gente acha que tem que chegar, porque não é tão simples assim, mas é um processo que está chegando onde poderia chegar, né? Que é o que a gente chama dentro do Detran aqui em Brasília, que é o processo de transformação digital, é o quê? É trazer para o mundo digital essas funcionalidades, essas coisas que há muito tempo deveriam já estar e que elas são no papel. Ah, mas já deveria? Concordo. Infelizmente não é? Infelizmente não é. O mundo não é essa Coca-Cola que a gente acha que é. Mas, aí eu estou trazendo como experiência própria. A gente tem uma diretoria de tecnologia hoje que ela é comprometida exatamente em fazer isso, transformação digital. Por que que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente tem essa cultura do operacional, de trazer a operação para próximo
do desenvolvimento. Não é simplesmente eu entregar, jogar para o alto e morreu. Isso é interessante. Para quem trabalha com desenvolvimento, sabe o tanto que isso diminui a curva de entrega. E para quem já prestou serviço para o serviço público, sabe que isso, então, otimiza pra caramba. Porque imagina, se para uma empresa privada eu tenho aquele padrão, jogo para o alto, não é mais problema meu, e um dia alguém sobe para a produção, um dia, literalmente um dia, se é daqui um mês, um ano, 6 meses, não me interessa. Porque imagina, quem desenvolve, a empresa que desenvolve, nem necessariamente é a empresa que manda para a produção. Normal, né? Até porque os contratos públicos são um pouquinho diferentes. Agora, se eu tenho uma cultura onde elas se conversam, opa! Se a intenção é trazer melhores serviços para a população, então a cultura já muda, o mindset, né? Ele já fica um pouco diferente. Se eu tenho uma nova funcionalidade, se eu tenho um erro, se eu tenho um ajuste, se eu tenho qualquer coisa, todo mundo está se conversando. Então, essa é a ideia que a gente tem hoje. Hoje eu sou responsável pela área de infraestrutura. Apesar de ser desenvolvimento por essência, hoje eu sou responsável pela área de infraestrutura. Mas a ideia é tirar o que puder, né, dentro de uma série de parâmetros aí de legislação e outras coisas, do papel e trazer para a mão da gente enquanto população, né? Por quê? Porque isso faz sentido. E tecnicamente falando, a gente começa a trazer agilidade. E agilidade, para quem gosta de tecnologia, não é rápido, é ágil, né? Processo ágil não é rápido. Entendam a diferença. É agilidade com a entrega de valor. Né? Ah, isso é fácil? Aí já é outra conversa. Né? A gente briga diariamente, manhã, tarde, noite, madrugada, e nem é brincadeira, né? Para que as coisas funcionem. E com isso, com essa cultura, a gente tem exatamente essa situação. Melhoria de arquitetura nas soluções. Se vocês forem pensar que, tecnicamente, hoje, a gente tem até uma arquitetura melhor do que já se teve há alguns anos, onde a gente sustenta uma série de requisições que não se sustentava antes, a gente tem uma infraestrutura de segurança melhor, a gente tem um pool de coisas dentro da nossa infraestrutura que não se tinha antes. Opa! Por quê? Porque entendeu que a entrega de valor ela é muito melhor. Ela é muito mais interessante. Não só por uma questão de que, tá, é legal tecnicamente falando, ou é interessante tirar o papel. Por quê? Porque a entrega de valor ela começa a ficar mais interessante. Né? E não é só uma questão tecnologia. Porque, por exemplo, a gente, enquanto tecnologia, é legal falar que tem uma ferramenta legal, tem uma série de coisas. Mas a gente tem um comprometimento de todo mundo na cadeia. Então, isso começa a fazer sentido. E aí, a gente começa a trazer outras coisas. Né? Hoje a gente tem biometria. Imaginou que legal? A gente não depender de cartório? Olha, né? Hoje a gente já começa a trazer a ideia do blockchain. Quem gosta aí de infraestruturamente falando ou de tecnologicamente falando, hoje a gente trabalha com containers. Hoje a gente trabalha com Red Hat. Né? Eu apresentei, por exemplo, Red Hat aos meus alunos há uns muitos anos, com o pessoal da Red Hat, para mostrar aí OpenShift, essas coisas, quando ainda não se falava de Docker, Kubernetes, essas coisas. Então, opa, você falar que o governo usa isso de forma, assim, 100% para fazer microserviços, e a gente tem suporte Red Hat para fazer isso, então, porra, é um negócio totalmente diferente. Por quê? Porque a gente pensa na entrega de valor.
Ah, mas dá um monte de pau, tem um monte de coisa. Gente, vai. Por quê? A gente está falando de transformação. 100% não vai ser da noite para o dia. Mas quem já participou de 4 horas de fila no Detran para pegar um documento de carro, sua habilitação, ou às vezes uma consulta simples, há não sei quantos anos e hoje não precisa mais, porque você tem portal, você tem a app. Ah, mas falta muito? Concordo, falta muito. E o nosso trabalho árduo aí é exatamente para isso. Por quê? Tudo isso engloba a ideia lá da cultura. E a nossa ideia é continuar usando os disruptivos para isso. A gente trabalha aí, enquanto diretoria de tecnologia, exatamente para cada vez mais melhorar isso, trazendo o valor à população. Porque é muito fácil fazer isso em empresa privada. Mas você ter case de governo para devolver isso para a população, para vocês, para nós, né, enquanto população, entendermos que tem um investimento real em cima disso, é complicado. Então, por isso, também trazer isso para vocês. E, para finalizar, fazer também uma pequena propaganda aí do nosso canal Sandeco aí, do professor Sanderson aí do IFG, do Goiás. Tá? Para quem gosta de inteligência artificial, machine learning, deep learning, ele estava aqui, inclusive, no Git ontem. Ele é um dos curadores da campus do Goiás, tá? Parceiraço, que ensina uma porrada de coisa vinculada à inteligência artificial. Vale a pena vocês darem uma sapiada aí. Ele está dando volta e meia, ele está aí no meio da galera aí dentro da campus, mas vale muito a pena a gente dar uma estudada lá no que ele ensina. E ensina, assim, para quem não conhece nada mesmo, tá? E é uma pessoa super gente boa. E perguntas, dúvidas, comentários, está todo mundo acordado ainda? Vamos ver. Ô! Não, não, gente, não, você melhorou, né? Ô! Os campuseiros estão melhorando. Oi, sou Eduardo. Não sei se está no tema, mas você falou alguma coisa assim do cripto. Sim. Posso perguntar uma coisa? Manda ver, manda ver. Se eu puder responder, eu enrolo. Não. Opa, É um tema conceptual. É assim, a gente conhece a mineria, porque tem minas de prata, minas de ouro, minas de... O cripto, ¿qué? São máquinas produzindo dinheiro. Na verdade, se você olhar a ideia da cripto como entrega de valor, você tira um pouquinho essa ideia do prata, ouro, etc e tal. Porque eu fiz um trabalho há alguns anos com blockchain, né? Mais na criação de moeda, né? E com base em uma rede blockchain, né? Não é o Ethereum, não é a própria rede Bitcoin, mas uma não tão famosa. Por quê? Porque tem um projeto em Roraima, se não me engano, onde a pessoa tem uma empresa lá que ela trabalha com refugiados e dá trabalho para os refugiados, e ele criou uma comunidade em relação a isso, com a questão social, e ele criou uma rede de empresas onde ele queria utilizar uma moeda, né? E aí, por meio disso, eu criei uma rede blockchain em cima disso, com o que a gente chama de um ICO, né? Então, se você for pensar que uma cripto aí vai um pouquinho mais além do que só isso, e se você for para o conceito de moeda, de valor, o que tem valor para a gente? Porque se a gente falar que esse crachá aqui tem valor agora e ele vale tanto, morreu, né? E foi basicamente o que ele fez isso na comunidade. Né? Então, para aquela comunidade, ele já tinha dado, aí volta de novo a ideia dos dados, e ele integrou ainda na época com
a Previdência do Estado, porque aí virou uma parceria, e com as pessoas, e acabou virando uma moeda local, onde a remuneração virou isso, porque ele tinha uma parceria, mas as pessoas, apesar de não receberem o real em si, recebia essa moeda porque elas conseguiam fazer compra com ela. Então, seria... Sim, como era o trueque na antiguidade. Exatamente. Mas o cripto é outra coisa. Exatamente. Tem então, gente que ganha muita grana, que perde muita grana. Aí depende muito do... Tem aqui em Brasília tem um Pantoja, que ele é o cara que gosta muito do financeiro com cripto, que aí, se ele tivesse perdido aqui na campus, ele podia dar uns 100% de detalhe na questão da cripto para você, mas se quiser eu passo o contato, que ele te dá um overview assim no laço em relação a esse detalhe da cripto. Thaleson, primeiro, parabéns pela apresentação, show de bola. Eu tenho uma dúvida, uma das dificuldades que a gente enfrenta para aplicar o MLOps lá na empresa, vou sair da frente da caixa de som porque está gerando. Uma das principais dificuldades que nós encontramos lá é conseguir ter o PO junto com a gente, né? Porque a cultura Ops precisa do cliente muito próximo da gente. Eu queria a sua dica e o que você sugere para a gente como principal dificultador que nós temos, que é a grande parte dos nossos POs, eles são cargo de alta gerência, estão fora do tempo todo, e a gente não tem alternativa. O pessoal precisa estar conosco, é extremamente difícil e o negócio tem que sair. Quais as sugestões que você dá para a gente de como tentar vencer essas dificuldades para conseguir sair do outro lado, sendo que é um grupo difícil de você... A cultura, o cargo, é difícil eles estarem conosco para estar validando, estar aprovando, estar entregando informações fundamentais para o processo fluir. O que você sugere nesses casos para a gente vencer essas dificuldades? Trazendo o serviço público, a gente tem os POs com a gente, né? Isso a gente não abre mão, né? Se for PO, na verdade se não for a figura do PO, tem que ser o cara de negócio. Só que a gente tem consultoria da Gartner, né? Então a discussão foi exatamente ontem, com o pessoal da Gartner. Uma das coisas que a gente estava discutindo era exatamente esse meio de campo, PO ou negócio, né? Que se não for o PO, mas é o cara da visão de negócio, mas que ele tenha essa característica de ter essa ideia do desenvolvimento. Porque, na essência, seria o PO, né? Porque hoje, se você for pensar no ágil, o PO é o cara que faz a ponte com os dois. Hoje, no nosso ambiente de trabalho, a gente não abre mão do PO fazendo isso presencial com a gente. A gente abre mão da galera de fábrica que desenvolve e passa para frente, mas a gente não abre mão do PO. Aí é uma questão de contrato nosso, né? Mas se você tem que abrir mão dele, teria que ter ou de um lado o dev, né, com essa visão de negócio, ou alguém com uma meio de campo de negócio com esse olhar do dev. Teria que fazer um misto aí de alguma coisa. Mas o mais recomendado seria o PO, não tem para onde correr. Porque aqui a gente puxa muito a ideia do ágil, né? Infelizmente, ou felizmente, mas é tentar arrumar um meio dentro do processo que se tem, né? É o que tem para hoje, alguém com essa característica, que seja possível de um para o outro lado ou vice-versa. Não tem muito o que fazer. E assim não vai resolver, na verdade, vai diminuir o problema. Infelizmente, é fazer essa segurada para tentar lá na frente a gente não ter problema.
Porque a gente sabe que ainda, na hora da validação, você ainda pode ter algum gap em algum processo, em alguma validação, na hora do final da sprint, na hora da revisão, você ainda, putz, faltou, ou sobrou, ou não era isso, não tinha nada a ver, vai ter que refazer. Né? Então, isso é um negócio meio complicado. Infelizmente. Mas, tratando o serviço público, a gente sabe que uma frase que eu aprendi com algumas pessoas na minha vida de tecnologia: o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, a gente às vezes abre mão de uma coisa para ter outra. Se eu não posso ter o PO, eu tenho que ter alguém chave na minha equipe do lado de cá, que eu tenho aqui, onde eu possa ter confiança nele, para que se eu tiver alguma coisa aqui de validação, ele seja a minha referência. Não digo que fazer o papel do PO, né, mas que ele seja ali o direcionador das decisões. Infelizmente. É o subterfúgio que a gente tem dentro de projeto, né, para se resolver. Não tem para onde correr, né? Não tem. Infelizmente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que para desenvolver não tem fórmula mágica. Né? A gente vai se adaptando ao que a gente tem de informação para aquele momento. É triste. Infelizmente, é triste a vida que a gente leva. Principalmente tratando de serviço público. Né? A gente se amarra a contratos, a um monte de situações que às vezes não nos deixa fazer o que a gente gostaria. Ou, quando foi contratado, a gente tinha uma situação, quando chegou onde poderia, já é uma outra situação. E aí a gente já está vendido e a gente tem que se adaptar com o que a gente tem. É por isso que talvez hoje o ágil para o serviço público ele seja mais interessante. Para a gente, enquanto tecnologia, né? Mas aí os órgãos de controle também, eles nos pegam também mais apertado também. Né? Então aí a gente tem que saber até onde a gente vai com as coisas. Não tem fórmula mágica e é triste. A gente tem que saber lidar com o que a gente tem. É aquele negócio, né? O que tem para hoje, então... Prestação de serviço dentro do serviço público, então correr. Né? É o nosso dinheiro que a gente tem que fazer o melhor uso dentro de determinadas regras. É aquela história, ficar justo para todo mundo. Né? O acordado não sai caro. Se foi acordado que não tinha que ficar o PO, a não ser, aí o que a gente faz muito lá para a gente, desde que esteja flexibilizado dentro do contrato, é perguntar para a empresa se pode, se ela aceita ou se é possível. Entendeu? Porque aí é uma opção dela, desde que exista a flexibilidade. A mesma história do home office e da pandemia. As contratações, elas tinham obrigação de estar presencial. Opa, mas se existir a flexibilidade, empresa, você quer manter agora com essa volta? Opa, quero. Então, né? Porque se aprendeu a não estar. Então, a gente tem que se adaptar com o que tem. Né? Então, não é a melhor situação, mas é aquela história. É o que tem para hoje. Mais alguém, pessoal? Não? Então vou aproveitar esse finalzinho antes que me batam aqui. Aproveitar o público, só tirar uma... Vamos só juntar aqui para eu tirar uma fotinha.